eu estou numa ressaca de constipação, portanto vou aproximar por causa da voz. O professor Martinho disse tudo isto, eu nasci em África, sou africano com muito orgulho, tudo isto tem um nome, chamam-me de preto. Significa que me fartei de trabalhar e mais nada. Não há mais difícil. Se me permite, eu quero agradecer ao Centro de Investigação das Pessoas, do professor Martinho e da doutora Mónica, o amável convite que me fizeram para estar aqui presente, que deve ser a presença de ilustres pessoas que vão tentar ouvir. Permitam-me contar rapidamente duas histórias, antes de começar neste tema. Primeiro, porque eu sou um historiador fantástico, não sou um historiador normal. Não venho falar do Pedro Alves Cabral, da Caravela, não. Falo sempre de terrenos da história ou pouco estudados, ou complexos, ou problemáticos, ou controversos, ou mesmo polémicos. E hoje venho falar da linguagem do corpo, porque o corpo, de facto, no século XX, torna-se no centro do nosso universo e torna-se uma civilização quase egoísta, e aproveito o ensejo da linguagem do corpo através do bailado. Mas permitam-me contar duas histórias que aconteceram em África. A primeira, eu fui ao Aldeamento fazer um trabalho de levantamento antropológico e levei um guia intérprete, porque eu não sei algumas coisas das línguas africanas, mas não o suficiente para estabelecer um diálogo. E então, quando se chega a um aldeamento, a um sobrado, ficámos cá fora, o intérprete entrou e falou o Soba, ou o Soma, falou quase durante uma hora. Eu fiquei lá fora, pacientemente à espera. Quando acabou de falar, veio ter comigo, contei. Então o que é que o Soba disse? Não disse nada, só falou. Eu espero que a minha fala consiga dizer alguma coisa. Outra história também aconteceu em África. Eu estava a investigar e às tantas um africano perguntou-me na língua dele o que era um relógio. Como é que eu ia explicar a um homem que não tem a concepção do tempo mecânico o que era um relógio? E como naquela parte da África, às 5 da manhã, naquele período que eu estava lá, era dia, às 5 da tarde era noite, eu desenhei um círculo na areia e dividi o círculo em 12. Olha, aqui é dia, aqui acaba o dia, aqui é noite, isto são 12, mais 12, isto é uma hora. Eu disse assim para a cabeça. No dia seguinte perguntei, então para que serve o relógio? Ele disse, para os brancos saberem quando têm fome. Quando chega ao meio-dia diz assim, vamos almoçar. Quando chega às 8 diz, vamos jantar. E porquê é que estas duas histórias? Porque eu tenho a noção que só consigo cativar a vossa atenção durante 25 minutos. E portanto vou ter que ser disciplinado. Por outro lado, eu tenho também a noção que as minhas palavras são um esqueleto descarnado. O que dá carne às minhas palavras são de facto os bailados. E portanto eu vou trazer bailados que vão ilustrar e vão talvez consubstanciar as minhas palavras. Quero também chamar a atenção do seguinte: alguns bailados que eu apresento aqui, algumas formas de bailado, não estão em grandes condições técnicas porque elas foram adquiridas de uma maneira extremamente difícil. Posso dar um exemplo. Os japoneses têm a dança de corpo mais antiga do mundo. Dançava-se há cerca de 1200 anos. Mas só se dançava dentro da corte com o imperador e não extravasava as fronteiras da corte. Não era aberto aos cortesãos, não era nada disso. Era só na corte. Pela primeira vez na história do bailado, quando a princesa Diana e o príncipe Alberto foram visitar o Japão, o imperador japonês mostrou o bailado que se fazia na corte há 1200 anos. E o documentário e o noticiário filmou um pouco de bailado. E eu fui à RTP buscar esse bocado de bailado do noticiário. Não há, infelizmente não tem essa. Portanto, chama a atenção para a falta, para a pouca qualidade técnica destas primeiras, pelo menos das primeiras imagens. De facto, falar em história do bailado pode parecer uma heresia, não é? E eu estou a lembrar aqui das palavras do professor Martinho. No fundo, o historiador também é um profeta do passado, não é? Não adivinha o futuro, nem diz coisas do futuro, mas diz coisas do passado, mais ou menos do passado. Eu queria chamar o bailado, porque o bailado? Primeiro, porque todo mundo dança. Nós dançamos no coração, dançamos na nossa mente, dançamos no nosso corpo. Mesmo aquelas pessoas que não têm, que dizem que têm pé de chumbo e que não dançam. Porquê? Porque, primeiro, o feto, a primeira coisa que ouve é o barulho do coração da mãe. Aquela cadência unitária, que vai ser a base de todo o ritmo. E depois, quando nasce,
embala-se e canta-se. Isto é dançar. Portanto, de facto, a dança está codificada no nosso código genético. Desde o primitivo pré-histórico, e aqui primitivo no sentido de primeiro, que dançava depois de ter caçado um animal de presa, até ao jogador de futebol que mete um golo e faz uma dança. Só que eu não venho falar desta dança, porque esta dança para mim não me interessa, eu venho falar do bailado. E queria distinguir isto, é que entre a dança e bailado há um campo. A dança é estas coisas espontâneas, o bailado já é uma estrutura codificada com um dicionário próprio e uma gramática muito própria. O semiólogo francês Roland Barthes disse uma vez que o meu corpo, esta é a frase dele, não tem as mesmas ideias do que eu. Isto é extremamente interessante porque ele estava a dar ao corpo e à razão o mesmo valor. Só que, normalmente, as pessoas confundem que o corpo comunica através de uma gramática normal. Mas não é. O corpo tem a sua própria gramática de comunicar. É uma comunicação através da fisicalidade, através do físico. E essa fisicalidade como comunicação tem o seu campo próprio e não tem nada a ver com a narratividade em termos de sintaxe. Tem mais a ver com aqueles ideogramas da escrita chinesa. E, afinal, quando é que começou o bailado concretamente? Ou melhor, quando é que começou o balé? Uma vez na televisão, aquelas meninas que ganham 30 mil euros e que só dizem umas coisinhas que não sei o quê, não querem estar para esses campos. No concurso qualquer disse que o bailado nasceu, o balé nasceu em Itália, que é um erro que está de facto em alguns livros. É só preciso pensar um pouco. Como é que nasceu na Itália e se chama balé? Não se chama baile. Se chama balé, não. O balé nasceu em França, nasceu com o rei Luís XIV, pode-se dizer antes, um bocadinho antes, mas é com o rei Luís XIV que nasce o balé. Porquê? Porque o rei, em França, o Estado absoluto, como se lembra, o rei Sol, teve necessidade de domesticar a nobreza, por um lado, e fazer a cordialização dos guerreiros. Repare, eu vou rapidamente dar dois exemplos. Enquanto os desportos que têm uma componente física, como o futebol, o boxe, essas coisas nascem sob o aspecto da modernidade na Inglaterra, e nascem na Inglaterra precisamente porque a Inglaterra já é um país dos mais antigos sob o ponto de vista da democracia. O balé nasce em França, que é um regime autocrata, totalitário, uma monarquia absoluta. O rei estava lá na pirâmide, lá em cima da pirâmide, e o resto todos tinham que imitar o rei. E este rei teve necessidade de dar àquela nobreza aguerrida, guerreira, brutamontes, necessidade de lhe dar um ar aristocrático, de lhe dar uma postura aristocrática. E a melhor maneira de lhe dar esses ares e essas posturas foi através do bailado, nomeadamente o balé. E então, Luís XIV, entre comas, que inventa o bailado e, o que é interessante, manda escrever. Este é o entrechá, este é o pas de deux, este é o arabesco, e desenha-se, e escreve-se arabesco, e desenha-se, e escreve-se entrechá, isto é, cria um dicionário próprio, uma gramática própria. A partir daqui, todo mundo podia dançar onde quisesse o balé, porque tinha tudo escrito, codificado na sua gramática própria. Vamos dar aqui um exemplo, e é extremamente curioso que primeiro o bailado era o bailado de corte, ele se fazia no meio dos cortesãos, aliás devem ter visto alguns filmes históricos, não eram separados dos cortesãos, e portanto era um bailado que ainda não tinha as características do balé romântico, que as bailarinas põem os pés para fora, há cantíflas, põem assim os pés para fora, e têm necessidade de pôr os pés para fora, porquê? Porque estão a representar no palco, isto é, só podemos falar de bailado a partir de uma altura em que ele é representado, com uma gramática própria para as pessoas que estão a assistir e estão de frente. E por isso ele tem que arranjar técnicas para dar aquelas voltas, as piruetas, os arabescos, e uma das técnicas primárias é, de facto, pôr os pés para fora para poder dar aquelas voltas todas que têm necessidade. Vamos ver aqui algumas imagens reconstruídas, claro, deste bailado de Luís XIV. Eu vou falando e vou parando depois.
Repare, isto foi tirado do livro que o Luís Cardoso mandou codificar. Isto é um entrechar, é o arabesco, não sei o que mais, e é uma dança de corte. É uma dança de corte com um objetivo pedagógico, didático, no fundo, priorizar, domesticar aquela violência, fazer a priorização dos guerreiros e, no fundo, fazer propaganda do próprio poder real, já que o rei era a figura central e estava vestido com a imagem do sol e durou toda a noite até de madrugada. Foi o primeiro bailado, chamou-se Latmin. A seguir temos, de facto, isto foi tirado do noticiário, temos o Bukaku, outra dança de corte. No Japão é a dança muito mais antiga do balé, claro, tem 1200 anos, e é uma dança que tem a ver com a cultura japonesa. Os bailarinos estão todos vestidos da mesma maneira, os bailarinos fazem todos os mesmos gestos e dançam todos da mesma maneira, na direção dos 4 pontos cardeais, sempre repetindo por ir ao templo é estes gestos, 4 pontos cardeais. Porque se repetirmos o tempo, ele continua a aparecer. Não, é bom não esquecer que o imperador do Japão era o sumo sacerdote da religião Shinto, que quer dizer continuidade. Ele representava na terra Deus e recebia de Deus as dádivas e entregava aos homens, recebia dos homens as queixas, os anseios e, portanto, tudo isto há uma necessidade de mostrar. E era dançado só no corpo, vamos ver. Mas vai repetir algumas vezes. E aí, agora parou. O que é que está a acontecer? Explicar aí em cima, isso a partir dessa janela perfeita. Bem, os instrumentos da música japonesa também é antiga, porque é conservada quase como num frigorífico. Não sei se não pode apagar, não vê-se bem as imagens, não podia-se apagar a luz. Já estão os 4 bailarinos com os mesmos gestos. Reparem, tal como no balé, o torso é erecto para dar de facto um ar de aristocrata. No Japão é a mesma coisa. Aliás, nós temos uma frase daquele indivíduo que caminha como um aristocrata, não é? A África, eu estou aqui a trazer alguns exemplos. A África, os Axantes, o rei do ouro, hoje Gana, em que o rei também é contemporâneo de Luís XIV, vamos ver aqui, também era um bailarino, todo engalanado com ouro, e esta dança já é um pouco diferente da dança da corte francesa e da corte japonesa, é da corte africana, tem a ver já com a especificidade africana, com ritmos africanos. O instrumento principal é o tambor. Tocar tambor em África simboliza o lado sexual, portanto, simboliza a fecundidade e a continuidade da espécie humana. E o que é curioso é que quando um destes bailarinos na corte africana ultrapassa os limites de decoro, o tambor deixa de tocar e chama-se isto em África a censura do tambor. Isso significa que nas cortes estes bailados tinham uma função pedagógica, de propaganda régia, de ensinar as pessoas no decoro, de saberem estar, de serem gentis, etc. Pronto. Até que passamos, já agora vou adiantando, há aqui o rei, este rei já não dança, já com as mordomias da civilização atual já está gordo, já não é um bailarino, mas em África o rei era sempre um bailarino, tal como Luís XIV também foi um bailarino. Passamos para aquilo que se chama o balé romântico. Toda a gente diz o balé clássico, eu não teria ouvido o balé clássico. Não é o balé clássico, é o balé romântico, que é o balé do século XIX, que é extremamente curioso. É que Luís XIV acabou, as monarquias absolutas acabaram, mas o balé continuou sempre porque estava codificado. Então há um fenómeno extremamente interessante que aconteceu. Não sei se isto cria uma dissonância, estamos a ver imagens da África e eu estar a falar um bocadinho mais à frente. Se não, para a minha conversa. Pronto, esta pronto, o Bedoui. Outra dessas da corte de Java, na Indonésia, a ilha de Java, que eu estive lá há cerca de 2 meses, a ilha de Java ainda é governada por sultão. Chama-se Bedoui porquê?
Bendoio quer dizer equilíbrio. E o que é que os japoneses sempre fizeram na sua vida? Equilíbrio. Foram invadidos pelos chineses, pelos japoneses, pelos portugueses, pelos espanhóis, pelos holandeses, e portanto tentaram sempre encontrar nestas invasões de diferentes povos e de diferentes culturas um ponto de equilíbrio. E por isso aqui a dança também tem a ver com isto, tem a ver com o altruísmo, em que as 9 bailarinas, as 9 ninfas, estão todas vestidas da mesma maneira, fazem todas os mesmos gestos, aqui ninguém se evidencia, toda a gente faz o mesmo. E reparem que procuram sempre um ponto de equilíbrio. E é curioso que estes bailados de corte do tempo do antigamente, como se diz, começam todos por B. Balé, bugaku, bendoio, é uma curiosidade apenas. Para chegarmos ao balé romântico, aquele que nós estamos aqui, ainda são as bailarinas do século XIX. O que é que acontece no século XIX? A corte russa, de czar, tentou imitar as cortes mais tarde, claro, muito mais tarde, as cortes europeias modernizadas e contratou um coreógrafo, primeiro bailarino, depois coreógrafo francês, Marius Petipa, para criar uma escola de balé de corte. E assim, Marius Petipa vai para São Petersburgo e está também em Moscou, mas fundamentalmente São Petersburgo, e conjuntamente com o grande compositor russo, o Piotr Tchaikovsky, vai coreografar a Bela Adormecida, a famosa Bela Adormecida no Bosque. É isso que vamos chegar. Cá está o sultão ainda é governante na Indonésia, é a única ilha governada pelo sultão na Indonésia, como sabem, depois foi tirado também os gestos são sempre iguais, ninguém se evidencia, enquanto que no balé, o que é que acontece no século XIX? Não só apagar aqui. Pronto, já está. Bem, toda a gente conhece a história da Bela Adormecida, não vou estar aqui a contar a história, mas se nós olharmos bem para os códigos que estão neste bailado, isto assim é até melhor, é que esta luz que disfarça as rugas e... Estou a brincar, eu gostei. Se repararmos nos códigos deste bailado, são extremamente importantes e vão marcar o bailado para toda a vida. O que é que acontece com o balé? O balé é como o latim. Nós não sabemos falar latim, mas ele está lá atrás. E portanto, quase todos os grandes bailarinos tiveram que aprender o balé clássico, o balé romântico, para depois extravasarem os limites deste bailado e criar o bailado novo, o bailado moderno, o bailado contemporâneo. Marius Petipa contratou Tchaikovsky. Pela primeira vez, um bailado vai ter um compositor que vai compor propositadamente para o bailado. Até aqui, até 1890, foi a altura em que Marius Petipa foi para a corte em São Petersburgo do czar, utilizava-se a música de Chopin, a música de vários compositores. Este, Tchaikovsky, sabe qual é o libreto, sabe qual é a história da Bela Adormecida e vai compor música propositadamente para isso. E por isso torna-se, de facto, famoso estes bailados coreografados por Marius Petipa. É a Bela Adormecida do Bosque. Reparem, vai-se utilizar o quê? O século XIX, que nos trouxe esta carga revolucionária do romantismo, e o romantismo traz as pessoas para a terra, mas para trás para uma terra cor-de-rosa, afinal não era cor-de-rosa, e portanto leva as pessoas para a evasão, e isto faz com que o bailado personifique precisamente o romantismo. O que é que se criou? Primeiro, técnicas. Reparem, o tutu, é este vestido levantado para mostrar o corpo, as pernas, o corpo da bailarina. E, inclusive, este penteado que se chama bandó, para puxar o cabelo e para mostrar, de facto, toda a silhueta da bailarina. Porquê? Porque pela primeira vez na história do bailado, a bailarina passa a ser a primeira bailarina. O bailarino tem apenas uma função, ajudar a bailarina a voar. Porquê a voar? Porque criou-se o conceito de mulher, a mulher etérea, a mulher desmaterializada, a mulher sem corpo, a mulher sagrada, a nossa mãe. De facto, a Terra era toda com os
desfrutada que era necessário salvar. Então, estas danças, estas bailadas, estas danças têm a ver com esta elevação da mulher. E a função do bailarino é, de facto, elevar a mulher. E todas as técnicas que se utilizam, desde as sapatilhas para dançar em pontas, até a elevação, até ao tutu para mostrar todo o corpo, tudo isto vai mostrar, de facto, a linguagem do corpo que tem a ver com o romantismo. Né? E podemos, e as cores, o amarelo, o que quer dizer a generosidade, cada uma destas fadas que acompanhou o nascimento desta princesa, que não é por acaso que se chama Aurora, a Aurora que é o despertar do novo dia, que traz uma nova esperança, e que sofre tudo aquilo que está nos 10 mandamentos e na igreja, o nascimento, uma vida ótima, o sacrifício, depois a ressurreição, não é? Está aqui na Bela Adormecida. As cores das bailarinas, isto é, das fadas, personificam uma qualidade que a Aurora, vestida de cor-de-rosa, deve ter. A sinceridade, a honestidade, a cortesia, etc, a humildade, etc. E não é por acaso que o príncipe parece, na sua forma tradicional, vestido de azul. E a partir daqui, cria-se esta simbólica das cores, cimenta-se, mais corretamente, esta simbólica das cores que já está hoje destruída, infelizmente. Cor-de-rosa, logo que uma mamã ficava grávida, é uma menina, começava toda a gente a vestir coisinhas cor-de-rosas. Se era um menino, tudo azul. Vinha fundamentalmente consubstanciado aqui da Bela Adormecida destas cores que a princesa Aurora tinha. Como sabem a história, a princesa, eu vou só repetir porque vou precisar disto depois para mais tarde, para o bailado moderno, do Max Act. A princesa Aurora nasce, faz-se a festa na corte do nascimento, convida-se as fadas, não se convida a Carabosse, a fada má, ela vem, faz uma maldição, que ela ia morrer aos 16 anos, picada por um fuso, por uma roca, mas entretanto as faz a fada das Lilás, porque tinha o tubo Lilás, diz não, então vai ficar adormecida 100 anos, e depois de 100 anos vai ser acordada por um beijo do príncipe. E é engraçado como é que isto ainda marcou as mulheres não acreditam em fadas, em florestas, em príncipes, que dão beijos e fazem despertar as mulheres. Não estou a dizer as mulheres do século XXI, estou a dizer outras mulheres da história. E pronto, é isto. Este bailado tem um adágio, como está aqui, que é o adágio das rosas, quando ela faz 16 anos, 4 príncipes oferecem-lhe uma rosa e fazem vão-lhe cortejar. Não está aqui, porque eu não tinha oportunidade para isso, mas vamos então ver um pouco. A música é de Tchaikovsky, que quero começar. E todos estes passos são os passos do balé codificados por Luís XIV. A única coisa que acontece é que eu posso ter mais técnica e fazer melhor, com melhor qualidade. O resto é igual. Está escrito. Já está a Carabosse a fazer a sua maldição. Porque este bailado foi composto em São Petersburgo. E se me permite, eu vou parar aqui, que eu também tinha São Petersburgo e é uma das cidades mais espetaculares. Só numa cidade destas, ou uma arquitetura destas, é que se podia ter coreografado bailados deste género. Porque no fundo o que é o corpo bailado? É ritmo. O que é a arquitetura? É ritmo. Não é? Aliás, a arquitetura é extremamente importante. Normalmente as pessoas refugiam a arquitetura para o seu campo. As outras pessoas não são arquitetos, não têm a cultura da arquitetura. Arquiteto é aquele. Não, o arquiteto até foi extremamente importante para a saúde, para a medicina. Não é? Foi a arquitetura que fez com que a tuberculose também se fosse combatida mais facilmente com as casas mais amplas, com o sol, etc. É só nesta arquitetura fantástica que um bailado deste podia ter sido coreografado. Não é? São Petersburgo, penso que aqui é o Palácio de Inverno, do Czar hoje no céu do museu, um dos melhores museus do mundo, o Hermitage. Cá está, isto é ritmo, o corpo bailado é ritmo, tem a ver de facto com a coreografia, a maneira que influenciou a coreografia de Mário Spetinato. Pronto, depois fecho as imagens só para também fazer intervalos. Portanto, estamos no finais do século XIX, princípio do século XX, e continua a ser o bailado romântico, o balé romântico,
continua a vigorar, quer nos céus teatros de Bolshoi em Moscou, quer no Marisco, quer em todo o mundo. Né? Era este bailar. Só que no século XX mudou, como vocês sabem. Uma das características do século XX primeiro foi a velocidade, outra característica foi a construção das grandes cidades, de crescerem à altura, as avenidas, novas profissões, professores, mineiros, a literatura no país, Alice no País das Maravilhas, o Júlio Verne e tudo isto vai marcar a maneira de ser das pessoas, vai também marcar e o bailar vai ser. Trouxe aqui um destes senhores desta grande escola russa, no IEF, né? que toda a sua vida não conseguiu se libertar deste tipo de bailar, enquanto o seu conterrâneo Balashnikov conseguiu se libertar. Não. Mas era de facto um exímio dançarino de balé romântico. E aqui podemos ver aqueles passos do entrechá, da pirueta, codificados por isto todo. Vemos perfeitamente, aliás, trago este exemplo, que aqui está. Reparem, isto é de facto uma qualidade. Este e Margot Fontaine, a bailarina, fizeram de facto uma parelha em termos de balé romântico fantástico. Como eu disse, a mulher, até os próprios vestidos de tule eram abertos, havia cabos para as silfites serem esvoaçarem, serem tiradas do solo. Tudo isto tem a ver com o século XIX, com o romantismo. Ora, no século XX aparecem as mulheres modernistas. Aparece a Isadora Duncan, que a gente também falar. A Isadora Duncan dançava descalça, com um vestido sobre o corpo, quase nua. Aliás, ela tinha intenção até de dançar nua na Grécia. E rompeu com este academismo, este formalismo do bailado romântico e do balé clássico. Rompeu completamente, inspirou-se nas pinturas gregas, inspirou-se nas pinturas do Renascimento e, de facto, é Ruth Sandini dos Estados Unidos que rompem com este formalismo académico do bailado. E porquê nos Estados Unidos? Porque era uma cidade muito mais moderna que a Europa, que ainda era muito conservadora, e porque era lá que estavam a fazer as grandes experiências das cidades em altura, estavam a fazer tudo, as grandes avenidas, e portanto o bailado também acompanha todo este movimento histórico e social. Bem, e Isadora Duncan, é convidada a ir até a Rússia. E chega à Rússia e vai dançar. E estes dançarinos e coreógrafos russos ficam espantados. Há mesmo uma bailarina famosa, a Anna Pavlova, que diz assim: a americana vem-nos libertar. De facto, a ida da Isadora Duncan para a Rússia faz com que tenha um efeito disruptivo, tenha um efeito de exclusão. Não se pode estar a dançar para as cortes, para a nobreza, como sempre foi, para a aristocracia. Não, há outra gente, há outro povo, o mundo mudou, os governos já não são assim tão aristocratas, por acaso até eram. No princípio do século, em 1910, quando Portugal fez a República, Portugal era a terceira República na Europa, não havia mais nenhuma República, era a França, talvez a Suíça e Portugal. Bem, desde que continuamos neste bailado. E portanto até o século XX que vai romper com isto e criar a dança moderna, com estas senhoras que são financiadas, reparem, por Chanel. É a própria Chanel que vai dizer: não, as mulheres tinham 16 corpetes, tinham 16 roupas interiores, um corpete, ela vai libertar os homens, as mulheres de tudo isso, vai vesti-las, vai vesti-las com calças, vai vesti-las com vestidos largos, vestidos de chita, vai libertar as mulheres desta carga social que é, e isto é acompanhado também no bailado. Vamos ver aqui agora a seguir. Ainda estamos no balé romântico. Isto é o período, eu também pus este textozinho de dança, porque é a altura que a princesa Aurora está vestida de cor-de-rosa, não parece, mas está, não tem muita qualidade, vai ser tocada e vai morrer, acho que é aqui. É muito importante para depois vermos como é que de facto o bailado moderno vai encarar este tipo de bailado do século XX, fundamentalmente já não.
do século XIX. Claro, ficou-se, né? Começaram aquela bossa de disfarçada, aquela história toda, e vai correr. O rei do CT. O século XX, como sabem, foi atravessado por duas grandes guerras. Foi atravessado pelo Holocausto e tudo isso marcou a sociedade, marcou toda a gente e também marcou a ela. Mas não é até lá. Continuamos. Vou passar um pouco à frente do romantismo, se me permite. Eu gostava, não está? Na linha de tempo. Deve ser o último, não é? Na linha acima. Essa linha que está aí em cima. Não é aqui? Mais para cima. Exato, aí. Mais acima, mais acima. Não, mais acima. Aí. Clica aí. Aqui, não é? Sim. Eu posso tirar, Pode puxar. Não tenho medo de ultrapassar aquilo que eu quero. Agora não pode ser. Então o que é que acontece? Se me permitem mostrar aqui uma coisa assim. O que é que acontece? Com esta ida de Duncan, há toda uma revolta, digamos assim, de alguns coreógrafos e bailarinos na Rússia, czarista, normalmente um grande bailarino, Nijinsky. Não, Fokin também, Fokin. Fokin já não quer dançar aquela dança das cortes, não quer dançar este balé romântico, acha que isto é pura ginástica. Estamos a atravessar um período em que é preciso dar expressão. Porque, reparem, falava-se assim, primeiro é a música, depois é a dança. Estava tudo separado. Agora não, agora acho que faz tudo parte do mesmo bolo. E portanto, depois agora é isto mesmo que eu quero. E há um senhor russo, Diaghilev, que compreende que o bailado já está esgotado. Por acaso não está, já sabem que agora normalmente a ver a bela adormecida já cansam de bocado. É sempre a mesma coisa, depende da perícia dos bailarinos, é sempre a mesma coisa. Diaghilev que cria um corpo de bailado que se chama o balé russo, porque eles vão para Paris e é em Paris que ele vai iniciar esta expressão coreográfica. Não, ele não é um coreógrafo, ele é apenas empresário. Só que Fokin vai ser o coreógrafo e o primeiro bailarino, e ele leva esta escola toda da Rússia, Anna Pavlova, Olga Kolkova, depois Nijinsky, Massini, leva grandes bailarinos para um novo bailado. E já não quer estas músicas, então vem buscar um músico que é considerado um dos músicos mais importantes dos primeiros 50 anos do século XX, Igor Stravinsky, que não era muito bem aceito ainda, e faz uma coreografia e um baile em Paris, que se chama A Sagração da Primavera. A música foi encomendada a Stravinsky compôs A Sagração da Primavera, e é coreografada por Fokin, e com a Anna Pavlova como primeira bailarina, e a imprensa diz que isto não é a Sagração da Primavera, é o massacre da Primavera. Houve gente que lançou coisas contra o palco, mas houve gente que estoicamente aceitou a diferença e queria-se o balé russo. Porquê é que eu venho falar do balé russo? Porque o balé russo são de facto fantásticos para criar, fazer um corte epistemológico sob o ponto de vista da coreografia do bailado do século XX. São eles que vão ser uma espécie de profetas do bailado para todo o mundo. Porque depois eles também vão acabar e vão se espalhar pelos Estados Unidos, vão levar toda esta nova linguagem do corpo, que tem a ver com o século XX. Então o que é que acontece? Eles compõem a Petrushka, vamos ver aqui um bocado a Petrushka, vamos ver um bocado a Sagração da Primavera, o Stravinsky compõe a música, mas o coreógrafo vai buscar aos dialetos locais, vai buscar à cultura tradicional do povo, ao folclore russo e introduz isto tudo no bailado. E até introduz no bailado as questões
sociais do dia a dia. Nós vamos ver aqui neste bailado de Petrushka, em que os bailarinos começam a bater assim com a mão e batem com os pés, tal e qual como os condutores dos fiacres, aqueles carros russos puxados pelo cavalo no inverno, batem com os pés e batem com as mãos para se aquecer por causa do inverno. Traz todas essas linguagens para o bailado e rompe com isto. Vamos ver então. Vamos lá ver se eu consigo por lá. Não, isto eu tenho que dizer, perdão, antes, isto eu estou a ser um bocado indisciplinado e de facto é o meu problema. Uma vez que fiz uma conferência sobre uma coisa qualquer e antes de passar 5 minutos de estar a falar, alguém que me interrompeu. Olha, e o bar, não é? Eu depois falei sobre tudo, sobre o bar, a conversa toda, de Johann Sebastian Bach, e durante a conferência toda a gente olhar para mim e eu falar de bar, e quando acabou o tempo eu tinha que fazer uma conferência sobre outra coisa qualquer. E portanto eu sou assim um bocado, penso que eu não sou destes historiadores normais, da escola normal, eu sou daquela escola marginal, daquela escola bem? Mas eu não vou falar, não vou ser trabalhado, por isso trago já as imagens, vou ser muito disciplinado e o Sr. Martinho gosta da disciplina. Bem. Pronto, cá está. Petrushka, este bailado. A morte do cisne. O que é que acontece? Esta morte do cisne é fantástico porque é com música de Saint-Saëns, é Fouquin, é Anna Pavlova que faz esta morte do cisne e é a quinta essência do romantismo. Porquê? Porque vai matar o romantismo. Já ninguém mais vai conseguir dançar assim como dançou Anna Pavlova na morte do cisne. Porque todo o corpo é a expressão desta morte, desta dor, deste sofrimento, apenas com o corpo. E por isso que eu trouxe, de facto. Só que não chego lá, doutor. É que no meu vídeo eu vou passando e passo para os capítulos. Pois. E assim eu não sei. Vai ser esta. Pronto, cá está o Petrushka, os balés russos, vejam como é que dançam, trazem o folclore russo, trazem as cenas do cotidiano, desde os fiacros, desde os homens dos fiacros a bater com as mãos com os pés, e traz também a linguagem do balé romano, em alguns passos. E o mundo mudou, e também mudou o bailado. Acompanha a história, para e passo, nesta mudança. Até porque com as guerras não podemos dançar da mesma maneira destes balés românticos, em Carmina e tal. Com a guerra vamos ter outro mundo, vamos descobrir outro mundo, com o Holocausto, que já não é passível de aceitar este tipo de baile. A Sagração da Primavera, de Stravinsky, também com os balés russos. Reparem, põe os pés de propósito para dentro, para quebrar mesmo, não já com os pés para fora, com o balé romano, e trazem o quê? O que é que trazem? Isto é, de facto, no fundo, é a arqueologia da descida. O século XX é a arqueologia da descida, a libertação da mulher. A mulher começa a ser uma pessoa com direito a voto, em alguns países, né? Uma pessoa que já pode vestir sem ser aquelas roupas, uma pessoa que já pode escrever e pensar, mas uma mulher e uma pessoa na terra, não é lá no céu, etérea, sagrada, desmaterializada, incorpórea, nada. É na terra, com os seus problemas, com a sua sexualidade, com os seus problemas, com tudo, e por isso eles quebram tudo isto, põem os pés para fora, trazem o corpo para a terra, deitam-se no chão, etc, etc. É esta arqueologia da descida que é um fenómeno extremamente interessante no princípio do século XX. Como sabem, a Sagração da Primavera é uma música que tem a ver com o despertar da primavera na Rússia, que é extremamente violento. Não é? Eu pus aqui umas imagens da guerra, para mostrar que de facto as coisas mudaram. Utilizou-se pela primeira vez gás, na Primeira Guerra Mundial, e tortura e morte. Bem, e com a guerra
com a guerra, os balés russos saem de França. Não estão muito seguros, saem de França e vão para onde? Para a Espanha. A Rússia sempre teve uma atração pela Espanha, pelo seu folclore. E vão para a Espanha e vão descobrir o grande compositor, Manuel de Falla. Né? Manuel de Falla, que foi a música deste tricórnio, o Chapéu de Três Picos, e é que esta gente pedia a contribuição de grandes pintores, por exemplo, Picasso pintou, desenhou vestuário, músicos como Stravinsky e outros, coreógrafos, bailarinos. Portanto, é de facto já uma coreografia multidisciplinar e que vai trazer o contributo de toda esta gente que está pintando. Picasso com as suas pinturas a quebrar. Estão-se a recordar das meninas de Marcel d'Avignon, que é um quadro que fez 100 anos em 2007, foi pintado em 1907 e quebra tudo o que havia em termos de pintura, com aquela perspectiva, a profundidade do Renascimento, que colonizou a sociedade pictural até ao século XX, quase, e aí quebra-se tudo isso. E é extremamente curioso, uma vez eu projetei as de Marcel d'Avignon no curso de Sociologia e perguntei aos alunos o que é que eles viam naquele quadro. Antes tinha mostrado alguns autorretratos feitos por Picasso e um deles assim, está ali o Picasso. E está. Picasso está a olhar para nós, a convidar-nos a entrarmos no bordel. E pronto. E portanto, Picasso contribuiu, aliás, Picasso depois casou com a Olga Kokova, portanto, uma destas bailarinas do balé russo. E eles vão para a Espanha. E em Espanha eles têm que ir buscar os dialetos espanhóis, e nomeadamente o flamenco. Não pode ser outra maneira. Massine e Lisinski, Massine fundamentalmente aprende a dançar flamenco. Aliás, o bailarino espanhol que ensinou queria ser o primeiro bailarino, mas o Diaghilev não aceitou. E então ele depois ficou muito revoltado e chama-se. Tem a história a ver entre um moleiro e a mulher, aparece o governador, e como tem um cargo mais importante, esta história, que é muito cotidiana, tenta-se aproveitar da mulher do moleiro e pronto, tem aquela história toda. É com música, portanto, de Manuel de Falla e com a coreografia dos balés russos, dançado por é o tricórnio espanhol do país. Já é outra linguagem, já é outra especificidade, mas já é a bailada mulher. Reparem que mesmo nesta dança está lá o balé, em alguns passos. Quando o latim está na minha linguagem, e eu não sei latim. Esta postura ereta, esta postura grata, nasceu com o Luís XIV, não vai nada. Continua. Bem, este é outro coreógrafo que depois o balé russo acaba, e este senhor, Valentin Lanchan, que era o Barazandin, vai para os Estados Unidos e cria uma escola de bailado em Nova Iorque, moderno, e leva
a linguagem do balé romântico, mas liberta dos espartilhos do romantismo, já estamos no século XX, e no fundo é de facto um bailado que é um lado que tem a ver com uma declaração de amor e que é quase sempre, está quase em todos os bailados. E agora faço aqui umas colagens para mostrar outra discípula de Marta Agraano, de Santinis, que é esta Camila Tarde, que traz para o bailado a música pop, rock, e traz os bailarinos dançando já para estes partilhos, mas vamos reparar que há passos que ainda estão. É a grande escola do balé clássico, do balé romântico. São 100 anos, sei que são 2 séculos. 100 anos. E os anos 70, com a guerra da década de 50 do Vietnã, e o movimento hippie também vai influenciar o bailado, o amor, a guerra, tudo isso, essa libertação também, a crítica à presença americana no Vietnã, a contestação dos jovens norte-americanos. Aliás, o rock não é mais do que um não à cultura que vigorava nos Estados Unidos, à cultura musical. Mas tem manifestações fora da música. A maneira de dançar, a maneira de vestir, deixar crescer os cabelos, o amor livre. Bem, isto é um exemplo sueco, né, deste bailado moderno, que é de facto o baile, que tem a ver com a Guerra Civil de Espanha, com música de mal, em que esta mãe chega a uma cidade bombardeada e vê que os filhos morreram, e isto foi transmitido em bailado desta forma, não é? Com a simbologia do nazismo, com a já não tem nada a ver com o bailado romântico, não obstante, se reparar, o balé clássico está ali. Entretanto, aparece um grande bailarino, mais tarde coreógrafo francês, Maurice Béjart, o pai da filósofo. Estamos no período do existencialismo e depois, mais tarde, do Freud, da psicanálise. E todo o mundo mudou, o existencialismo, essa esperança dos desesperados, e tudo isso vai refletir a guerra. Portanto, depois é a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, o sistema totalitário da União Soviética, tudo isso vai se refletir no bailado, neste bailado moderno. E o Maurice Béjart é, de facto, o grande coreógrafo paralímpico escolhido, que sintomaticamente atravessa esse caminho e que leva o bailado para campos de futebol, transforma o bailado em extremamente universal. E há, de facto, um coreógrafo, também na ordem, costuma vir aqui ao Centro Cultural de Belém. Portanto, isto é sobre o Holocausto, vou aqui umas imagens para mostrar aos chineses. Porque Maurice Béjart depois vai coreografar um bailado que tem a ver com Auschwitz, que se chama Autovoltagem. Vamos ver a seguir, por isso é que eu fiz esta colagem de imagem. Isto é o julgamento de Nuremberg. Já está. E ela era viva. Isto é ele, este primeiro bailarino, é Maurice Béjart. É de facto um homem sobre fantástico. Para além de tudo mais, ele pela primeira vez dançou sozinho num palco,
chama-se a Sinfonia do Homem Só, da solidão nesta grande sociedade, na grande cidade, em que as pessoas sentem-se isoladas. Ele personificou tudo isso no bailado. Aqui é a tortura. Sinfonia para o Homem Só, do Maurício Beijado. Ele morreu há pouco tempo, há 2 anos, só que põe aqui música eletrónica, põe barulhos da rua. Estamos a falar da década de 70 do século passado, portanto é uma coisa extremamente emocionante. Depois a corda, as cadeiras utilizadas, nós podíamos até falar sobre a simbologia das cadeiras que existem no bailado, como por exemplo da Pina Bausch. Toda a gente deve ter visto aquele filme da Pina Bausch, que é fantástico. Este é o Roland Petit, que vai trazer o mesmo tema, também é um bailarino francês e coreógrafo de Paris. Deve ter visto o filme Pina, que foi em 3D, que de facto retrata o bailado da Pina Bausch, que é um bailado completamente diferente já, porque a Pina Bausch é daquela escola expressionista alemã, do Mary Wigman, do Laban, e traz para o bailado a expressão já do teatro, e por isso ela chama até o seu grupo Dance Theater do Mundo Bartal, e lembra-se do Café Müller, que é aquele bailado que ela dança com beijo de noite sobre o corpo, num café, em que os outros bailarinos vão tirando as cadeiras, de repente uma cadeira nenhuma ela morre, e a cadeira aqui tem essa simbologia, é que nós, humanos, precisamos de uma cadeira para nos sentarmos, para pensarmos, para descansarmos, e quando ela não existe, está a morte. Pronto, isto é a morte, não é? No fundo, a solidão, a metáfora da solidão máxima, a morte, já estou quase no fim, é só mais. Já não vou para outra, não vou ficar aqui. Vou dar um tempo para as pessoas enriquecerem, não é? Pronto. Maurício Beijado também vai coreografar a Sagração da Primavera de Stravinsky e do Valéry Russo, mas de outra maneira completamente distinta, enquanto que o Valéry Russo era a Sagração da Primavera russa, aqui não, aqui já é um duelo entre um homem e uma mulher, a relação entre um homem e uma mulher, portanto vai pôr os corpos mais pesados, vai... ele também dança aqui como primeiro bailarino. Fez a coreografia mesmo da nona sinfonia, levou para um estádio de futebol, e depois a missa para tempos presentes por Balanchine, que é no fundo tem a ver com o movimento hípico, aqueles anos 60, vai influenciar toda a gente no mundo ocidental, e não só. Woodstock. Pronto, cá está, trago o exemplo aqui de outro bailarino, um grande bailarino russo dessa escola, da escola da União Soviética, o Baryshnikov, que teria o exílio nos Estados Unidos, numa turnê, e que de facto se liberta em parte destes partidos, deste formalismo académico do bailado romântico, e cria um bailado extremamente expressivo. Aliás, aqui não é preciso palavras, diz agora Duncan disse, se eu precisasse de palavras para dizer o que quero, não lançava, escrevia, não é? Para além desta banalidade, de facto é um bailado expressivo. Isto é um filme, não é? É um filme.
aqui, quando se tem toda aquela escola de balé clássica, mais que atrás, desde pequeno, né? Com essas técnicas. A classificação e a mulher chorar, né? Trago aqui uma brincadeira que é a Carmen no Gelo, como sabem, de Bizet. Isto foi feito em Sevilha, com uma grande bailarina, uma grande patinadora. Não sei se valerá a pena. Pronto. Cor vermelha, reparem, não é por acaso que a mulher vai de cor vermelha, a prostituta, não é? Vai tirar o tenente da sua concentração, estava a ler a carta da namorada. E é extremamente curioso esta coreografia, aliás, a obra de Bizet, no fundo é uma metáfora sobre o ciúme. Mais do que sobre o amor, é sobre o ciúme. E é a metáfora que nos diz que o ciúme, patologicamente falando, leva à morte. Nem que seja a morte do amor. Aqui na Carmen é a morte mesmo física. Isto foi curioso porque eles foram fazer a Sevilha e fizeram toda esta pista de gelo cá fora em Sevilha, no verão, não sei se vão ver, não? Montaram, tudo bem, o espetáculo vai ser amanhã, não havia nada que pusesse neve com 44 graus, que gelo, perdão, com 44 graus na pista. Então tiveram que desmanchar tudo e colocar dentro da meia estante. Parece fácil, mas é muito difícil. Ter este bailado e patins. Os mecanismos da sedução. Aliás, os homens podem olhar para estes bailados para saberem como é que as mulheres utilizam os seus mecanismos de sedução. São grandes escolas pedagógicas. É por acaso que agora a mulher estava a chorar, não é? Não é por acaso. É outra coisa que os homens têm que compreender, é porque é que as mulheres choram. Não é? Como diz um amigo meu, as mulheres deviam trazer um manual de instruções, não é? Era muito mais fácil. Eu não estou a provocar as primeiras presentes, não é? Normalmente. Antes de provocar. Bem. Vamos passar à frente. Mas eu gostava um bocadinho mais. Isto é o Seman. Eu gostava um bocadinho mais porque é o Riverdance. No fundo, o que é a história do Riverdance? A história do Riverdance é a história da imigração irlandesa para os Estados Unidos. E nesta dança inclui todos os dialetos, desde sapateado, etc. Eu depois só preciso. A Riverdance, a gente também já viu, já foram para Portugal várias vezes. Este grupo já não, porque este grupo já está desfeito. Aliás, este primeiro bailarino da mudança, desde a dança celta até aos dialetos norte-americanos, que são várias culturas. Bem, como não tenho tempo, o Seman, também outro bailado turco, que tem a ver com a subjugação do ego. Este chapéu de feltro é, no fundo, a pedra tumular do ego, a roupa branca é a mortalha do ego, dança sempre da direita para a esquerda, uma mão a receber de Deus, a outra a dar à terra, etc. É isso, não temos tempo. Pronto, este é só isto, professor, é que isto eu tenho que dar, tenho que pôr este. Porquê? Porque é um coreógrafo que eu tenho uma especial admiração. Não sei o que é isto. Bem, não interessa. É um coreógrafo
vem cá algumas vezes ao Centro Cultural de Belém, cá, Portugal, em Lisboa, e que é um coreógrafo que eu tenho uma admiração muito especial. Ele é nórdico, e o que é que ele faz? Ele pega nestes bailados românticos, nas fábulas, e com a música, por exemplo, nós vamos assistir à Bela Adormecida. Então, como é que foi a história? Chama-se Marx X, e ele diz que ia para o seu teatro, ensaiar os seus bailarinos, e passava por uma rua muito estreita. Havia miúdas e rapazes a injetarem-se com droga. E ele dizia, eu tenho que descobrir qual é a porta secreta destas fábulas, destas coreografias. Na Bela Adormecida é uma picada de um fuso, de uma roca, e ela fica adormecida 100 anos porque a fada lhe lá, acho que é protetor. Mas aqui, esta comida que está a ficar, vai também ficar adormecida, mas não vai haver príncipe nenhum passado 100 anos que é a porta. Então ele fez, coreografou a Carmen, a Bela Adormecida, eu tenho aqui a Carmen, mas ela lá tem, completamente diferente no sentido da coreografia ser já o bailado contemporâneo. Gosto muito deste senhor, quando vier cá, quando era Portugal, aconselho não poder espetáculo. Então, já está. É só este bailado que irá cá. Tinha outros nos pronto. A música de Tchaikovsky. Então, vemos aquela parte em que a Aurora estava a morrer. O príncipe aqui morre, não é?
Por isso que já não vai disputar nenhuma princesa. A cuida dela. No novo fundo da nova Europa. A expressão do rosto é de facto um teatro. Uma dança-teatro totalmente expressionista. Uma linguagem contemporânea. Não tenho mais tempo. No fundo, os gestos do bailarino ontem como hoje são os gestos do universo.